Ô Gabi, tá me ouvindo bem? Boa noite, a paz. Sim. Tá bom, então, vamos lá. Bom, aproveitar que chegou mais alguém, a Gabi acabou de chegar. Eu estava explicando, Gabi, que eu tinha me organizado para finalizarmos hoje com a correção de exercício, prova, enfim. Mas eu tenho um pouquinho ainda de conteúdo para passar para vocês nessa matéria e eu não queria deixar de passar. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse restante de matéria, provavelmente vai ser uma aula um pouco mais curta, e aí eu passo a prova para vocês, vocês podem fazer tranquilamente aí no tempo de vocês, não tem problema algum. Finalizando ela, me manda as respostas daquele jeito padrão que nós estamos acostumados a fazer, e aí nós vamos entrar de férias hoje. Ano que vem a gente retorna com matéria nova, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então eu tenho um pouquinho ainda de conteúdo aqui que eu não queria deixar de passá-lo para vocês. Nós estávamos falando na última... agora que eu vi que a minha câmera está fechada aqui, calma aí, deixa eu abrir. Pronto. Nós estávamos falando na aula passada sobre o Jesus histórico, né? A vida, a obra de Cristo dentro da historicidade. Paramos aqui. Falamos inclusive da ressurreição nesse aspecto mais histórico da coisa. E agora eu vou trabalhar com vocês o último capítulo, tá? Que é a singularidade da experiência cristã. Eu acho isso muito interessante e não queria deixar de trabalhar com vocês esse conteúdo. Então vamos lá. A experiência cristã. Eu acho interessante o aspecto da experiência cristã porque ela abrange, ela é bem abrangente no sentido de afetar, entendam essa palavra afetar no bom sentido, né? Afetar todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a experiência cristã, ela atinge, ela afeta a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida moral, a nossa vida mental, né? Ela está envolvida e abrangente de tal modo que ela atua, ela está presente em todas as áreas da nossa vida, tá? Porque a experiência cristã ela afeta, por exemplo, a parte moral. Porque mesmo sendo algo relacionado à espiritualidade, essa espiritualidade saudável nos leva a uma postura moral que é considerada, biblicamente falando, principalmente biblicamente falando, boa. Isso reflete de maneira exponencial na sociedade que nós estamos inseridos. Então, eu acho interessante por essa abrangência da experiência cristã envolver os aspectos da nossa vida, sejam eles materiais, espirituais, morais, mentais e por aí vai, tá? Através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, e eu não tenho dúvidas que é exatamente essa ação do Espírito Santo que nos permite viver essa experiência cristã que afeta de maneira positiva todos os aspectos da nossa vida. Até na matéria Epístolas Paulinas, que eu trabalhei com vocês já, nós já estudamos, só pegando um gancho aqui, quando eu desenvolvi a ideia de ética na visão paulina, ou seja, como Paulo entendia
a questão da ética, eu coloquei como base a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo trabalhando em nós que nos permite viver e termos experiências com Cristo que irão resultar na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida intelectual, na nossa vida moral e todos os aspectos que estão envolvidos na nossa vida. Então é a ação do Espírito Santo que faz isso. É a ação do Espírito Santo que trabalha na nossa vida, nos permitindo viver e termos essa experiência. Eu digo que é muito importante você ter experiências com Deus. Agora, a experiência que nós temos com Deus, ela não pode estar acima da palavra de Deus, ela não pode ser colocada como regra de fé. Eu não posso impor a vocês a experiência que eu tive. Por exemplo, vamos supor, eu tive uma experiência com Deus relacionada ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, a alguma libertação na minha vida e porque aconteceu assim comigo, eu tive que fazer tal coisa de um jeito, eu vou chegar aqui para vocês e vou dizer assim, olha, se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, você tem que fazer assim, desse jeito, daquele jeito, porque funcionou comigo. Não posso fazer isso, porque é uma experiência pessoal. Experiências pessoais não podem ser colocadas como regra. Eu posso compartilhá-las com vocês para talvez edificação, mas eu não posso impor, muito menos achar que para vocês chegarem num lugar que eu já cheguei, vocês tenham que fazer do mesmo jeito que eu fiz. Isso não pode acontecer, não é de bom tom, não é sensato, não é sequer ético. O que acontecia muito nas igrejas, e vocês que são aí nascidos e criados na igreja sabem disso, é que a pessoa ela sofria muito no ministério e aí ela achava que todo mundo tinha que sofrer como ela para fazer o que ela faz, para chegar onde ela chegou. Não é bem assim, né? Se eu sofri, por exemplo, vamos falar como pais aqui. Todos nós que estamos aqui somos pais. Vamos falar como pais. Se eu sofri, eu vou fazer de tudo para que o meu filho não sofra. Se eu tenho condições de propiciar a ele condições, meios, mecanismos, ferramentas, recursos, ambientes, para que ele não sofra o que eu sofri e chegue muito mais longe onde eu cheguei, eu vou fazer. Então, para a vida também é assim, tá? Nós não podemos impor experiências pessoais como regra de fé. Vou dar um outro exemplo. Só antes de te dar um outro exemplo, deixa eu compartilhar um outro conceito. Porque quando eu falo esse exemplo, né, algumas pessoas já comentaram assim, Tiago, mas a gente vai mimar os nossos filhos? Nós temos que dificultar a vida deles para que eles possam dar valor. Deixa eu compartilhar com vocês o que, dentro das pesquisas que eu fiz, eu encontrei colocações e ideias sobre isso que me fizeram pensar e eu gostaria de colocá-las aqui para vocês. Uma ideia apenas e depois nós já avançamos. Eu vou dar um exemplo aqui de experiência pessoal relacionado mais a usos e costumes. Tá? A gente já vai, mas deixa eu compartilhar essa ideia. Eu ficava muito pensativo nisso, de ficar preocupado, por exemplo, será que eu estou mimando o meu filho? E eu encontrei uma definição, inclusive, de um pastor, de um teólogo, que ele diz assim, olha, mimar não é você dar o de melhor para o seu filho. Por exemplo, vamos supor, se eu posso dar
um videogame bom para o meu filho. Eu não vou dar porque ele tem que aprender, porque eu não tive quando tinha a idade dele, então ele vai ter que valorizar, vai ter que sofrer e não vai ter e tal. Por quê? Porque eu achava que eu iria mimar. Mas a ideia de mimar não é essa. Se você pode fazer o melhor, faça. O que é mimar? Mimar é você fazer pela criança aquilo que ela pode fazer. Aí é mimar. Então, muita gente fica nesse conflito, principalmente na questão de paterna, materna, de vou ter que dificultar a vida do meu filho e tal. É claro, né, a gente tem que ensinar todos os limites, respeito, isso, aquilo outro, mas em momento algum você dar o de melhor para o seu filho é mimar. Pelo contrário, se puder, eu acredito que tem que fazer mesmo. Agora, fazer por ele aquilo que ele pode fazer, aí sim é mimar. Dentro dessa ideia eu achei muito interessante, tá? Agora, voltando aqui, por exemplo, fazer de experiências pessoais uma regra de fé. O que é isso? Dentro de usos e costumes tinha muito disso dentro da igreja. Vou dar só um exemplo aqui. O irmão ele não usava bermuda porque na época dele ele aprendeu que não poderia usar bermuda, sair de bermuda na rua, andar de bermuda na rua, e aí ele começa a impor aquilo para todo mundo. Olha, se você quer se santificar, você não pode usar bermuda, tem que usar sua calça. Se você quiser, dentro da sua casa e olha lá ainda e tal. Tá dando para entender? No caso das mulheres, a irmã ela tem uma experiência, um propósito com Deus, ela aprendeu daquele jeito, não sei qual outro motivo eu poderia apresentar aqui para vocês de exemplo, mas fato é que ela não corta o cabelo. Aí ela começa a impor aquilo para todo mundo, para todas as mulheres que ela conhece. Não pode cortar o cabelo, cortar o cabelo é pecado, cortar o cabelo vai entristecer o Espírito Santo, isso, aquilo outro. Tá dando para entender, gente? O que é impor a nossa experiência como regra de fé para o outro? Tá dando para entender, sim ou não? Alguém me ajuda aí, abre o áudio. Assim. Faz sentido isso? Sim. Eu sei que é tentador para nós, né, impor aquilo que funcionou para a gente. Mas o que nós temos que apresentar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como eu falei, né, eu preciso mostrar esses dois lados para vocês, mas eu continuo dizendo o que falei no início. É muito importante buscarmos as nossas experiências. Serão marcos na nossa vida. Ouvir o testemunho de alguém é muito bom, é muito edificante, abençoa muito a nossa vida, mas nós somos chamados a buscarmos as nossas experiências, a viver os nossos processos. E eu tenho dito que quem suporta o processo vive o propósito. Então são processos que nós vivemos, que lá na frente você vai ver o quanto isso fortaleceu você, o quanto você aprendeu, o quanto foi bom. Mesmo sendo situações muito desagradáveis, ruins, difíceis, de tribulação, lá na frente, quando tudo passou, você olha para trás e refletindo você entende. Foi bom ter passado por isso, porque eu amadureci, eu aprendi, foi bom por isso, foi bom por aquilo outro, tá? Então, se numa ponta inicial é muito importante buscarmos as nossas experiências, nós temos que ter a sensatez, o discernimento para não fazer dessas nossas experiências que foram maravilhosas para nós, regra de fé. Impor isso a alguém, como que a pessoa sendo obrigada a fazer isso e se não fizer, ela não está correta. Tá? Temos que tomar esse cuidado, tá? É um cuidado que nós temos que sempre ter, principalmente para
para nós que exercemos uma posição de liderança, para nós que estamos em evidência, liderando pessoas, trabalhando com pessoas, discipulando pessoas, preparando essas pessoas. Tá? Agora, isso também não significa que você não possa compartilhar as suas experiências. Quando eu compartilho uma experiência, eu digo, olha, fez sentido desse jeito para mim. Veja se faz para você, se esse exemplo serve para você, se vai te ajudar, e não impor isso para a pessoa. Tá? Até porque, deixa eu concluir dessa maneira, até porque todas as nossas experiências, elas devem convergir para a pessoa de Cristo. A razão das nossas experiências é Cristo. A pessoa de Cristo é o centro das nossas experiências. Então vejam, se numa ponta eu estou dizendo a vocês que é importante buscarmos as nossas experiências, e lá na outra ponta eu estou dizendo que nós não podemos fazer das nossas experiências uma regra de fé, no meio desse caminho todo, o centro disso tudo é Cristo. Então, como não impor as nossas experiências como uma regra de fé, quando nós convergir toda a nossa experiência para a pessoa de Cristo? Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então é importante essa experiência cristã. O Deus do cristianismo não é um Deus imperceptível, desconhecido, mas um Deus que possui atributos, características específicas que são reveladas em sua palavra. Tá? E por isso nós, biblicamente falamos, temos condições de nos relacionarmos com Ele, porque ele nunca foi um Deus, melhor dizendo, inacessível, imperceptível, desconhecido, que não trabalhou, muito pelo contrário, se relacionou com a sua criação. O poder do Evangelho se evidencia através de milhares de milhões de pessoas que foram transformadas por essa mensagem. A transformação de milhares de pessoas é a grande evidência do Evangelho. Então vejam o poder da experiência cristã. O maior testemunho de todos é a vida daqueles cristãos primitivos. Tá? São testemunhos tremendos. Poderíamos falar muitos motivos aqui, mas eu não tenho dúvida que o principal é o fato deles terem entregado a sua própria vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Os primeiros cristãos sofreram torturas, morte, apedrejamento, muito sofrimento, mas não recuaram. Por quê? Porque tinham a sua fé baseada não em mitos ou lendas, mas sim no sólido fato da ressurreição e do túmulo vazio. Isso aqui foi uma experiência tremenda. Agora, deixa eu só colocar um ponto aqui. Experiências tremendas, miraculosas, sobre-humanas, sobrenaturais, ver o paralítico andar, o morto ressuscitar, o cego enxergar, o surdo ouvir, não garante salvação para ninguém. Contemplar milagres e ter experiências com Deus não é garantia de salvação para ninguém. Isso é muito importante, precisa ser deixado muito claro. Ora, basta você se lembrar do povo de Israel, que viu Deus fazer coisas extraordinárias e um tempo depois estava pedindo para voltar para o Egito,
para voltar para o ambiente de escravidão. Tá? Então, as experiências são importantes, nós não podemos fazê-la uma regra de fé. O centro das nossas experiências é Cristo e tudo deve convergir para Ele, e as nossas experiências não garantem salvação. Cada crente pode experimentar o poder da experiência cristã se relacionando com Cristo. Tiago, como ter experiência? Uma experiência cristã se relacionando com Jesus, com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo agir, deixando o Espírito Santo fluir em nós, através de nós. Eu não tenho dúvidas que o caminho para a experiência cristã é esse o caminho, tá? Quer ver uma coisa? Isso acontece talvez com mais intensidade para quem nem sempre foi da igreja. Para quem nem sempre foi da igreja, nasceram num berço evangélico, isso aqui também pode ser uma experiência, e é de fato uma experiência muito marcante, muito forte, porque todos nós pecamos. É claro que para quem tem uma experiência de conversão, isso se torna muito mais forte. Eu estou dizendo que uma experiência muito marcante é ter a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Veja, isso é uma experiência tremenda, é libertador, é transformador. Você saber que os seus pecados foram perdoados, através da morte e ressurreição de Cristo. Ser liberto é uma grande experiência. E aí, por que eu disse que isso também serve mesmo para as pessoas que nasceram num berço evangélico? Porque mesmo pessoas que são nascidas e criadas na igreja, em algum momento são libertas de alguma coisa, em algum aspecto Deus trabalhou em suas vidas. Não estou nem falando assim de questões de vícios, questões desse tipo. Estou me referindo, por exemplo, a uma pessoa nascida e criada na igreja que tem dificuldade de perdoar. Aí Deus trabalha na vida dela, o Espírito Santo age na vida dela, nesse particular ela tem uma experiência de liberar perdão, de perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe feriu. Então, é algo também marcante, é uma experiência significativa. Bom, vamos lá. E aí, por que essas experiências são importantes? Por muita coisa, mas principalmente no trabalho de evangelização, a nossa experiência ela é importante, porque na evangelização, por exemplo, eu posso começar a evangelizar uma pessoa e ela expor alguma dificuldade, e aí eu vou dizer, olha, Deus trabalhou na minha vida exatamente nesse assunto. Nessa questão que você colocou, eu sei o que você está passando, porque eu também já passei, sei como é difícil, mas Deus trabalhou na minha vida e eu creio que pode trabalhar na sua. Pronto, simples assim. Então, a experiência cristã, ela auxilia, o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, é muito útil na evangelização. É muito útil. Aconteceu comigo, pode também acontecer com você. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa está ali, nova convertida, oscilando, tal, e aí chega e fala para você, poxa, eu não consigo, eu não tenho força. E aí, se isso aconteceu com você também, e você conseguiu romper com isso, avançar, deu a volta por cima, foi fortalecido pelo Espírito Santo, teve algum tipo de experiência, você vai poder compartilhar com a pessoa, olha, aconteceu comigo isso também, no início da minha caminhada. Ou, olha, eu sempre fui da igreja, mas teve um período da minha vida que eu esfriei na fé, eu estava na igreja, mas não tinha compromisso,
tal, estou dando um exemplo aqui, né? E aí você pode dizer para a pessoa, olha, mas o Espírito Santo fortaleceu a minha vida, eu busquei em oração, comecei a meditar na palavra de Deus e senti forças para continuar caminhando. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Ore, busque a Deus, medite na sua palavra. Eu estava na correria aqui, cheguei na correria, tinha deixado a aula já pronta, os ajustes aqui no jeito, ligando o computador, recebi uma mensagem. Uma mensagem aí, eu parei, né? Parei para poder dar atenção. Uma pessoa nova convertida mandou uma foto todo orgulhoso, com as Bíblias abertas na mesa, os livros, falando assim, estou estudando. Eu falei, poxa, que bênção, continua firme aí nos seus estudos. E aí ele mandou um áudio falando assim, estou estudando tal passagem, mas não estou entendendo. E aí a gente precisa, é assim mesmo, no começo eu também tinha dificuldade para entender, eu lia e não entendia nada. O que eu fazia? Talvez sirva para você também, pode te ajudar. Eu lia novamente, procurava um dicionário, né? Dava uma pesquisada nos livros que eu tinha. Quando eu não tinha livro, eu consegui uma Bíblia de estudo, já me ajudou muito no começo. Tá? A gente precisa compartilhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Tá? Então, para a gente finalizar, tá? Existem desafios da experiência cristã. Há um só critério para a verdade: a palavra imutável de Deus. A palavra imutável de Deus. Então, a base de toda a nossa experiência tem que passar pelo crivo da palavra. Esse é um desafio. Os crentes devem ficar firmes e ter como referência principal a palavra de Deus. Ter como referência principal Jesus. O que João Calvino chama de revelação especial e universal. Quem é a revelação especial? É Jesus e a sua palavra. Então, qual é o crivo, o critério? Por onde eu passo as minhas experiências? Pela palavra. Tenho que estar firme nela. Tá? Uma grande verdade que permanece através de toda a história é que do começo ao fim do mundo, Deus esteve trabalhando, acessível, se relacionando com o homem. As Escrituras declaram, desde lá do início, Deus indo na viração do dia lá no jardim para se relacionar com o ser humano. E, no final de tudo, nós temos a convicção, para os salvos, nós estaremos de eternidade a eternidade se relacionando com Ele. O céu não será um lugar estático. O céu não será um lugar sem interação. Será um lugar totalmente ativo, eternidade. Eternidade de eternidade nós estaremos ali ao lado do Criador. Então eu concluo dizendo que os assuntos abordados ao longo de toda essa matéria nos preparam com argumentos acerca, principalmente, da superioridade do cristianismo. A tentativa ao longo dessa matéria foi essa, de mostrar para vocês que o cristianismo, sim, ele é superior às demais outras religiões. Eu até disse a vocês na primeira aula, dizer isso parece prepotência, parece que estamos sendo orgulhosos, mas é uma verdade. É uma verdade. É claro que numa discussão encalorada, eu não vou dizer isso para a pessoa, mas eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, que eu estou em um caminho que é superior. Nas primeiras aulas nós falamos os motivos pelos quais o cristianismo ele vai além das demais outras religiões. É exatamente o papel da evidência cristã mostrar isso, mostrar por meio de fatos e argumentos
que a fé cristã não pode ser confundida com qualquer outro movimento religioso. Não vou nem entrar em méritos em movimentos que nem base bíblica sólida possuem. Então, o que a gente espera ao finalizar essa matéria? Eu espero que você, de alguma maneira, em algum nível, esteja preparado para defender a sua fé. Eu já citei esse texto aqui algumas vezes e vou citá-lo novamente nessa conclusão. Esteja apto para responder a qualquer um que pedir a razão da sua fé. E faça isso com ousadia e convicção. Faça isso com ousadia e autoridade. Faça isso com ousadia direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mostrando, seja por meios de fatos lógicos, dos achados arqueológicos, das principais ideias dos grandes pensadores, que a fé cristã dispõe de fundamentos históricos e fatos científicos comprovados. Tá? Essa foi mais uma matéria, a matéria Evidência Cristã, que eu, como disse a vocês particularmente, gosto muito dessa matéria. Nós tivemos o privilégio de estudar Evidência Cristã, escrito pela missionária Ruth Doris Lemos, que escreveu com uma sensibilidade muito grande, Uma mulher de Deus. Só lembrando, talvez para alguém que ainda não saiba, a missionária Ruth Doris foi esposa do pastor João Colenda, ambos fundadores do IBAD. O pastor João Colenda foi quem fundou o IBAD junto com a irmã Ruth Doris Lemos. Aí colocou assim com tanta sensibilidade essa matéria, esse conteúdo para nós. Tá bom, gente? Olha, então deixa eu recapitular aqui agora, finalizando, para a gente finalizar. Nós vamos então finalizar a matéria. Eu vou disponibilizar para vocês, tá, a avaliação. E aí, como a gente vai entrar de férias agora e vai voltar só em janeiro, eu passo o dia certinho para vocês ali para a segunda quinzena de janeiro, mas eu passo a data certinho. Vocês podem fazer a avaliação tranquilo, calma, tá bom? E assim, o irmão Marco me perguntou no começo qual seria a próxima matéria, tá? Nós ainda não sabemos, porque nesse final de ano aconteceu de novo, de faltar alguns temas, mas está chegando. Eu creio que até ali próximo ao Natal a gente já tem definido a matéria que será, se estará ou não disponível o tema da próxima matéria, e aí eu aviso vocês, tá bom? Aí quem quiser pegar o livro antes também pode, só me mandar uma mensagem, tranquilo. Tá joia, gente? Olha, Deus abençoe vocês, tá? Boas festas, bom Natal, bom ano novo para vocês. Claro que eu vou mandar mensagem para vocês, das festas, felicitando, mas já quero antecipar aqui, vai ficar gravado também no Facebook, quem assistir depois. Excelentes festas, bom Natal, feliz ano novo. Tenho certeza que 2025 vai ser uma bênção para todos nós. É um ano repleto aí de bênçãos, de vitórias. É o que eu desejo para você, para sua família, para o seu ministério, para sua casa, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado por ficar conosco aí mais esse ano. E nós vamos avançando aqui, se Deus quiser. Vamos aí concluindo, avançando. Vai ser bênção. Tá bom, gente? Um abraço, tá? Deus abençoe. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Tchau, Gabi. Boa noite. Deus abençoe. Manda um abração pro Juninho. Tchau, tchau. Boa noite, pastor. Vamos ver se... entrou de férias hoje, aí o senhor vai avisar o dia que vai voltar? Isso, eu mando lá no grupo. Inclusive, cara, eu preciso deixar o seu livro, né? Certo. Sim. Eu tô com ele no carro, varão. Eu fui até para São José, mas acabei não conseguindo deixar lá para você. Mas eu vou deixar. Agora, essa semana eu vou estar indo para São José. Acho que até amanhã mesmo eu tô indo. Tá? Preciso levar uns negócios lá. Eu deixo para você. Tá bom?
bom? Obrigado aí, só Um abraço. Aviso sim. Um abraço, tá? Deus abençoe. Tchau. Tudo de bom. Bom, para você que ficou no Facebook, acompanhou essa aula, Deus te abençoe também. Um forte abraço. Fica na paz. Tchau, tchau.